Bom dia, tudo bem, gente? Olha eu aqui de novo no nosso novo canal para mais um trabalho, né, gente? Para mais um trabalho junto com vocês, que é tudo que eu gosto de fazer. Pessoal, espero que vocês tenham passado um feriado bem abençoado, né, gente? Eu acabei de ver, gente, nos telejornais, não é? Que os nossos irmãos do Sul estão passando por momentos muito difíceis. Está sendo são castigados lá com muita chuva, né? Chuvas assim torrenciais e muitas cidades inundadas, muita gente desabrigada e também, infelizmente, aconteceu algumas mortes. Então, eu estou aqui me solidarizando com todos os nossos irmãos do Sul e pedindo a Deus misericórdia para cada um deles, tá bom, gente? E vamos todos orar para que as chuvas, né, no Rio Grande do Sul amenize, né? E as pessoas que perderam tudo que tinham, material, e também aqueles que perderam seus entes queridos, que Deus conforte o coração de cada um deles e fortaleça para que eles sigam a vida apesar de toda a tragédia. Tá, gente? Este aí é o meu desejo para os nossos irmãos lá do Sul e vamos orar por todos eles, tá, pessoal? Porque Deus é misericordioso. Mas vamos ao nosso trabalho de hoje. Gente, eu vou falar hoje, é uma espécie, não vou falar de nenhum canal, nenhuma resenha. Eu vou falar assim, é uma reflexão, vamos dizer desta forma, que eu gostaria de deixar aqui esta mensagem para vocês, que eu acho importante, né? Que para servir de exemplos para outras pessoas que no momento que estão muito lá em cima, né, gente, que estão com muito dinheiro, com a posição privilegiada na vida financeira, não olham para aqueles que não estão no mesmo patamar que eles, né, pessoal? Eu vou dar um exemplo aqui, não vou citar nomes, né, porque não vem ao caso, mas eu conheço um exemplo de uma pessoa, né, uma mulher, uma jovem, que na época, hoje ela não é tão jovem, mas na época que ela era jovem, todo mundo sabe que a faculdade de medicina é uma das faculdades mais concorridas, um curso muito concorrido, e que geralmente quem consegue terminar este curso, chegar ao final, realizar o sonho de se tornar um médico ou uma médica, né, gente, são mais ou mais a classe mais, como é que chama, abastada, que tem mais condições financeiras. O pobre é muito difícil, o filho do pobre conseguir. Porque é um curso caro, é um curso muito concorrido. Eu mesmo, né, já falei para vocês que eu tenho uma neta, a Camila, que está tentando. Ela fez 2 vezes o Enem, nessa última vez, todas as 2 vezes ela tirou notas boas, só que não o suficiente para conseguir passar para o curso de medicina logo de cara, né? Desta última vez, ela ficou na fila de espera. E a gente sabe que tanto faz ela ser chamada como não, né? Mas de qualquer forma, ela disse que vai tentar novamente. Ela poderia fazer outros cursos, direitos, engenharia, odontologia, enfim, dava para ela fazer a nota, né? Que ela tirou, dava para ela fazer inúmeros cursos bons também. Mas se o sonho dela é ser médica, ela disse que como ela ainda é muito jovem, só tem 19 anos, ela vai tentar novamente, caso não seja chamada, tá? Está estudando novamente e eu estou dando a maior força à minha neta porque a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos e nunca desistir deles. Esta é a minha opinião e é assim que eu também acho que a minha neta tem que seguir. E também as mais pessoas que assim pensem como eu, tá? Então essa pessoa que eu vou dar um exemplo aqui, fazia faculdade, né? Passou com muito sacrifício numa faculdade pública, que é muito difícil, né, um pobre conseguir passar, porque as melhores escolas, quem tem direito são os ricos, não é? Mas a gente sabe que não é difícil, assim, quer dizer, não é impossível. Difícil é, mas não é impossível um pobre com um filho de um pobre conseguir passar, mas precisa de muito esforço, muita força de vontade e muito estudo, né, gente? E a gente sabe que tem filhos aí de garis, filhos de agricultores, tudo que conseguem com muito sacrifício quando quer mesmo passar num curso de medicina, que é um dos cursos mais caros e mais concorridos, né? Então ela conseguiu e estava fazendo lá já a sua faculdade há um tempo, né? Aí surgiu um trabalho que ela teria que fazer, porque todo mundo sabe que faculdade às vezes você passa até o dia todo. Nem trabalhar você pode, porque você não tem um horário definido. Tanto faz você estudar pela manhã como à tarde, ou às vezes passar o dia todo, principalmente em medicina, né? Aí o que acontece? Ela estava num desses dias e o professor tinha passado como é que chama? Um trabalho que ela precisaria usar o computador. Ela não tinha computador em casa, tá?
E ela ficou desesperada, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Esse trabalho, né, serviria como uma nota para as avaliações, as provas. Era muito importante para ela no curso. Aí ela esperou terminar a aula e foi falar com esse professor, né, gente? Que ela não queria falar na frente dos colegas, que ela ficou envergonhada de chegar e dizer a situação que ela se encontrava. Aí quando todos os coleguinhas dela, né, todos os alunos foram para casa, ela deu um tempo e foi até a sala onde o professor estava, esse professor que passou esse trabalho, foi conversar com ele. Falou para ele assim: professor, eu queria falar com o senhor. Ele disse: pois não, fale. É porque esse trabalho que o senhor passou, a gente vai precisar de computador. E eu não tenho computador. Não foi agora que você pode entrar no Lan House e fazer esse trabalho, não, tá, gente? Eu falei para vocês que foi no tempo que ela era jovem, hoje ela não é mais tão jovem assim. Então não existia essa facilidade que existe hoje. Aí ela disse assim: eu queria pedir ao senhor. Aí ele disse assim: você não tem computador? Aí ela disse: não, não tenho. Olha a resposta desse professor. Chegou para ele e falou: o que é que você está fazendo aqui na faculdade? Porque faculdade não é para todo mundo, não. É para quem tem condições de ter pelo menos um computador para estudar. Aí ela disse: eu estou fazendo aqui o que todos estão estudando para ter um futuro melhor. Aí ele pegou e disse: mas sem condições financeiras fica difícil. Aí ela disse: difícil é, mas não impossível. Eu só queria um favor do senhor. Aí ele disse: diga, eu posso vir fazer no sábado este trabalho aqui no computador da faculdade, que tinha o local lá, né, da biblioteca e tal, que tem computador na faculdade. Aí ele falou: eu queria sua permissão para isso, e eu vou falar também, lógico, com a direção, não é, da faculdade. Aí ele pegou, olhou assim para ela e disse: eu acharia melhor, vejam só, gente, que cara de pau desse professor, você procurar um curso menos, como é que é? Ele quis dizer assim, um curso de menor custo do que este que você está fazendo, porque eu estou vendo que você não vai terminar pelo andar da carruagem esse curso, porque você não tem condições financeiras nenhuma para isso. Você passou numa faculdade pública, mas você não tem condições de manter o curso até o final. Aí ela disse: eu não estou pedindo a sua opinião, professor, sobre a minha vida financeira, eu estou perguntando se eu posso fazer o meu trabalho desta forma. Aí ele disse a ela que por ele tudo bem que ela fosse falar com a direção, e assim ela fez. Foi falar com a direção, né, com a reitoria lá da faculdade, e permitiram que ela fosse no sábado fazer este trabalho, já que ela não dispunha de nenhum computador em casa. Era uma pessoa de pouquíssimas posses, mas que com muito esforço conseguiu passar numa faculdade federal, não é pública, e que não pagava a mensalidade da faculdade, mas realmente tinha muita coisa que ela precisava ter e era muito difícil, mas ela não desistiu, gente. Ela continuou firme na batalha e ela conseguiu sim terminar este curso. E ela se tornou, gente, ela se especializou em cardiologia. Ela se formou, hoje ela é uma cardiologista, não é? Ela nunca desistiu dos sonhos dela, é um grande exemplo para que ninguém desista. E pasmem vocês o que aconteceu. Num dos plantões dela, né, no hospital que ela estava trabalhando, um hospital de alto nível, um hospital particular, ela tanto trabalhava no público como no particular. E este hospital em que ela estava era onde as pessoas que tinham muito dinheiro, não é, que viviam bem, que tinham pelo menos um plano de saúde bom, e eram atendidos. E pasmem vocês, num dos plantões dela, chegou um jovem, não é, infartando. E lógico que ela, como cardiologista, né, estava lá a postos. E corre para lá e corre para cá. O rapaz, como ele era jovem, porque eu não sei o porquê, gente, explicar a vocês, mas dizem, né, que quando a pessoa é jovem, que sofre um infarto, é muito mais perigoso do que quando uma pessoa de mais idade sofre. Eu ainda nunca entendi o porquê, mas dizem que é assim. É mais fácil uma pessoa de mais idade sobreviver ao infarto do que um jovem. Então, esse rapaz era na faixa de uns 30 e poucos anos, mais ou menos. Então, estava muito ruim a situação dele. Ele foi atendido por ela. Ela fez todo o procedimento e colocou ele, estava na UTI. Aí ela foi, né, dar a notícia de como estava o paciente que ela atendeu. Ele não estava numa situação boa. Ela foi dar a notícia aos pais.
como é normal de praxe em todo o hospital. Então ela foi falar com esses pais e ao chegar lá ela nem acreditou no que ela estava vendo. O pai do garoto era exatamente o dito professor que tanto a humilhou e que tanto a fez, né? Queria que ela desistisse do sonho dela. E ela olhou para ele assim. Ele deve ter reconhecido ela, porque ela falou que ele disse que se tivesse um buraco, ele teria se enfiado dentro naquele momento. E ela falou com ele normalmente, como uma boa profissional que ela é, falou para ele o estado em que o filho estava e ele, em seguida, ele pediu pelo amor de Deus que ela salvasse o filho dele. Aí ela disse, a minha parte pode ter certeza que eu estou fazendo e farei. Agora, se você tem fé, vocês, né, o pai e a mãe também estava lá no desespero, orem, porque a medicina, ela segue até um ponto. Depois é com Deus, né? É a fé, é a oração e é a vontade de Deus. Mas a minha parte da ciência pode ter certeza. Mesmo assim, ela falou, professor, que eu fui uma excelente aluna, o senhor está aí para dizer, porque ela disse que sempre teve muitas boas notas, sempre foi muito elogiada pelas notas dela. Inclusive, teve um período que ela queria desistir da faculdade por conta justamente desses problemas, que ela não queria seguir em frente, né? Não podia por conta das dificuldades de comprar livros, de fazer trabalhos e tudo mais. Ela chegou a falar com a reitoria para trancar a faculdade enquanto ela melhorava, procurava um trabalho para ver se conseguia algum dinheiro, porque do jeito que estava muito difícil, não é para ela. Aí a reitoria conversou com ela, fez com que ela entendesse que mesmo com toda a dificuldade valeria a pena ela continuar, não é? E aconselhou ela a tirar um empréstimo de estudante, né, que existe, eu não entendo bem disso, para que ela pudesse custear, né, as despesas do curso. E assim ela fez, deram todas as diretrizes a ela, tudo e guiaram ela para conseguir esse empréstimo. Aí a reitoria falou para ela que quando ela se formasse, começasse a trabalhar, aí sim ela começaria a pagar esse empréstimo. É um direito que o estudante tem, né? Não só para pagar a faculdade, porque a faculdade dela era pública, mas ela não tinha condições de arcar com os custos do curso. E assim ela seguiu todos os trâmites legais e conseguiu esse empréstimo e conseguiu se formar. Então esse professor, se, né, ela não fosse persistente nos seus sonhos, na sua vontade, ela teria desistido e não teria, no momento, não estaria ali salvando a vida do filho do professor, para você ver como é a vida, né, gente? A vida tem dessas coisas, por isso que a gente tem que pensar muito direitinho no que a gente fala, quem está por cima hoje, quem tem uma situação financeira boa, não achar que é o dono do mundo, que está acima de tudo e de todos, procurar ajudar aqueles que não têm a mesma situação sua, porque você não sabe o dia da manhã. Talvez aquele pequenininho ali que você está humilhando, que você está pisando, talvez ele venha salvar a sua vida ou de algum familiar seu, como aconteceu com essa cardiologista. E ela conseguiu, né, através do trabalho dela, da inteligência dela, do que ela estudou, através da ciência, ela conseguiu realmente salvar o filho do professor que estava numa situação muito delicada e, lógico, que também foi da vontade de Deus, né, gente? Mas o que ela pôde fazer dentro da ciência, ela fez e ela teve bom êxito. Então, é bom que sirva de exemplo, né, essa reflexão, essa história que eu estou contando aqui para vocês, que é verídica, viu, gente? Não é uma história que eu estou inventando, não. E vocês entendam que aliás, eu estou falando para essas pessoas que têm uma situação financeira muito boa e acham que está acima de tudo e de todos. Cuidado com o que você fala, com o que você faz, procure ter mais empatia, ajudar realmente aqueles que estão numa situação financeira inferior à sua, de preferência. Eita, desculpa, gente, bati aqui no tripé. De preferência, dê a mão, apoie. Ajude no que for possível, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, gente. Talvez aquele pequenininho hoje vai ser um grande amanhã e irá salvar a sua vida, que hoje você é tão grande, né? E acha que não pode acontecer nada. Pode salvar a sua vida, a vida de um familiar seu. Para que você vai humilhar? Para que você vai pisar naquele pequenininho? Que no momento, para você não é nada, mas no futuro pode ser a salvação da sua vida. Então é bom a gente pensar, né, gente? Eu fiz questão hoje de trazer esse exemplo
de vida para vocês, para a gente pensar, né, gente? Principalmente essas pessoas arrogantes que tem o nariz muito em pé e que acha que pode tudo, né, pessoal? Então é isso, dê a opinião de vocês aí, o que é que vocês acharam dessa história de vida que eu trouxe hoje para vocês. Dê a opinião de vocês, gente, que eu adoro saber. Adoro quando vocês compartilham comigo a opinião de vocês, assim como eu compartilho a minha com vocês, ok? Então, gente, um grande beijo. Não esqueça a nossa live hoje às 15h30. Espero todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!